Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Estarei lendo a palavra do Senhor que se encontra em Samuel, capítulo 17. Diz assim o livro de 1 Samuel. E tomou o cajado na sua mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Aleluia. Vamos pular lá embaixo, aleluia, para o versículo 48. E sucedeu que, levando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Assim prevaleceu o povo de Israel contra os filisteus, aleluia, através de Davi, que o Senhor usou para tombar o gigante filisteu, né? Conforme nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 17, aleluia. Quero dizer para vocês que esse gigante que afrontou o povo de Deus era um filisteu muito violento, que todos em redor ali tinham medo dele, todas as terras, todas as nações, porque ele era terra de gigantes. E Davi, um pequenino homem, um pequenino jovenzinho, vamos assim dizer, porque Davi ainda era muito moço, quando ele se dispôs a lutar contra o gigante filisteus. O rei Saul deu a Davi as suas armas, escudo, lança, capacete, mas Davi recusou as armaduras de Saul, porque as armaduras de Saul lhe eram pesadas, e Davi era um moço franzino, pequenininho, e ele disse para Saul: eu não posso andar com isso. É claro, as armaduras não eram de Davi, era de Saul. E a Bíblia vai dizer que ele então tirou as vestiduras ou as armaduras que Saul havia emprestado para ele lutar contra o gigante. Porque o único que se dispôs a lutar contra o gigante foi Davi. Nem os seus irmãos, que eram homens de guerra, todos os dias estavam ali, porque Davi ele era pastor de ovelhas. Ele não era um homem de guerra. Homem de guerra eram os seus irmãos. Nem os seus irmãos se puseram a lutar contra o gigante. Mas Davi não. Davi enfrentou o gigante com 5 pedrinhas e uma funda. Porque o Senhor entregou na mão do povo de Israel o gigante filisteu. Aleluia. E assim vinha todos os dias o gigante afrontando o povo de Deus, zombando e dizendo: quem pode vir a mim? Quem vai lutar contra mim? Quem vai me derrubar? Aleluia. Mas Davi, o servo de Deus, que estava sempre em oração, era um moço destemido, que tinha temor a Deus. Ele vivia apartado ou separado, enquanto seus irmãos se misturavam, Davi não. Ele vivia para o Senhor, ele vivia para Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele tocava sua harpa, aleluia, o Espírito do Senhor se apossava dele. E Saul, quando ficava endemoniado, o demônio fugia. Só pelo tocar da harpa de Davi, quando ele dedilhava sua harpa, aleluia, Davi tinha unção de Deus. E quando ele foi lutar contra o gigante, a Bíblia vai dizer que ele correu para o rio, pegou 6 pedrinhas, colocou numa alforje e levou para encontrar com o gigante. E quando ele pegou uma pedrinha ali, a Bíblia vai dizer que ele colocou na funda e atirou na testa do gigante. Essa bateu bem no meio e ele caiu por terra. E a vitória foi do povo de Deus. Davi correu, desembanhou a espada,
subiu o teu gigante, cortou-lhe a cabeça e mostrou para o povo de Israel quem era o seu Deus. Aleluia. Mas o que eu quero mencionar aqui nessa passagem é que todos nós temos uns gigantes. Todos nós temos um gigante na nossa vida, né? Ou vários gigantes, não é verdade? Eu creio que são vários, não só um. Davi enfrentou um, mas nós temos vários. E eu quero refletir com você quais são os gigantes da nossa vida. Eu creio que o primeiro gigante a ser vencido, que nós devemos vencê-lo, é nós mesmos. O nosso eu. É a nossa liderança. É a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa psique, que todos os dias está a pensar, a planejar, um dia após o outro, o que devemos fazer amanhã, o que vamos fazer, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer daquele jeito, daquele outro jeito. E é um gigante, a nossa mente é uma batalha espiritual, e é um gigante tão forte que muitas vezes ela nos domina. Esse gigante, chamado mente, muitas vezes nos domina. A Bíblia diz que o pecado é gerado primeiro aqui. E uma vez dado à luz, gera o pecado sendo consumado. Aleluia, glória a Deus. Primeiro gigante, e ele é forte. Primeiro gigante que nós temos que derrotar é a nós mesmos, porque muitas vezes nós ficamos a remoer o passado, algo ruim que nos aconteceu lá atrás, não conseguimos esquecê-los. Muitas vezes nós guardamos mágoas, ressentimentos. Muitas vezes nos alimentamos de fracassos e derrotas por uma frustração do passado, algo que gostaríamos de ter tido que não tivemos, ou algo que nós gostaríamos que tivesse sido mudado na nossa vida e não mudou. Ou até mesmo algo que nós estamos esperando e não conseguimos alcançar. Daí vem a frustração, daí vem o fracasso e ficamos quedados ao sentimento de culpa. Esse gigante tem que ser vencido, esse gigante tem que ser posto por terra. E isso só vai acontecer a partir do momento que você entender que você é totalmente dependente do Senhor. Totalmente, exclusivamente dependente do Senhor Jesus, e que com a sua própria força, com a sua própria bravata, você não vai chegar a lugar nenhum. O segundo gigante que eu quero refletir com você e mencioná-lo é a nossa língua. A Bíblia diz que a nossa língua é um pequeno membro que um bosque é capaz de incendiar. Com a nossa língua bendizemos a Deus, glorificamos a Deus, adoramos ao Senhor e amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus, que é o nosso próximo. Aleluia! A nossa língua é um veneno mortal, uma peçonha, que todos os dias nós temos que dominá-la, que temos que combatê-la. É por isso que a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a nossa língua. Aleluia! Nossa mente, a nossa língua deve ser, e nosso corpo, totalmente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele não tardará, mas breve voltará, o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz, será que quando o Senhor vier, achará fé na terra? Aleluia! Outro gigante que nós temos que vencer é a nossa família. Porque muitas vezes nós temos que demonstrar que nós somos crentes, servos de Deus e espirituais dentro da nossa casa, em primeiro lugar. A nossa casa é a igreja, porque ali
que nós temos que dar testemunho. É muito fácil glorificar a Deus na igreja, é muito fácil louvar a Deus na igreja, é muito fácil mostrar que estamos cheios do Espírito Santo na casa do Senhor, na igreja, enquanto estamos ali glorificando, muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, na presença do Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos transbordar a alegria, o gozo que vem do céu. Mas será que na nossa casa nós estamos dando testemunho? Será que na nossa casa os nossos familiares podem apontar para nós e dizer verdadeiramente: essa é crente, essa é espiritual? Aleluia! Por que eu disse espiritual? Porque crente, em casa todo mundo é crente. Até o diabo é crente. Crente é aquele que crê. Não estou falando de ser crente, eu estou falando de ser espiritual. É o terceiro gigante na nossa vida que nós temos que vencê-lo. É na nossa casa, então é a nossa família. É a nossa família. Aleluia! Louvado, glorificado seja o santo e adorado nome do Senhor. Esses gigantes têm que cair por terra. Esses gigantes que estão, aleluia, muitas vezes impedindo, louvado seja Deus, de nós ter uma adoração verdadeira com o Senhor, muitas vezes impedindo, aleluia, de nós sermos crentes sinceros e não crentes nominais. O Senhor está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. São os gigantes que tem na nossa vida, aleluia. Qual o gigante que está impedindo você, aleluia, de aproximar mais do Senhor e ser mais espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia mencionar aqui uma série de gigantes. Eu poderia mencionar também, e quero mencionar, o dinheiro. O dinheiro, a Bíblia diz que ele é a raiz de toda espécie de males. Tem crentes que são avarentos. Tem crentes que são usurentos, tem usura. Não abre a mão para contribuir com a obra de Deus. Não abre a mão para contribuir com o próximo. Não abre a mão para ofertar e não abre a mão nem para dizimar. É outro gigante, isso é falta de temor a Deus. Qual é o gigante que está te embaraçando a correr com paciência a carreira que nos está proposta? O Senhor diz: deixando o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que são as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, que não leva nós a lugar nenhum, que só traz desilusão, só traz enfado e canseira? Qual é o gigante que está na nossa vida? Louvado seja Deus, aleluia, impedindo que a nossa oração suba até a glória. São vários gigantes que enfrentamos dia a dia e que temos que matá-lo a partir de nós mesmos. A partir do nosso eu. Será a prepotência? E existe também, que eu quero mencionar aqui, o último gigante, que é a falta de tempo. A falta de tempo para Deus tem levado muitos crentes a ignorar a voz do Espírito Santo. A falta de tempo é a falta de leitura na palavra de Deus, é a falta de oração, é a falta de ter uma comunhão maior com o Senhor diária. Estou falando diariamente e não de vez em quando. O tempo é um gigante tão forte, mas tão forte mesmo, que o inimigo tem feito reunião e apresentado ao seu superior e falado que ele tem roubado o tempo de muitos crentes. Aí você me pergunta: como, irmã Glauce? Com diversão, WhatsApp, tecnologia, televisão, YouTube, videogame. Eu conheço pastores que jogam videogame, passam o tempo no computador jogando videogame. Isso tem roubado o seu tempo. Esse é um gigante poderosíssimo
E eu vou dizer mais profundamente, para mim, na minha opinião, é o mais forte de todos, porque muitos não estão percebendo que o tempo está passando. E ele está passando aí, na sua vida. Aí eu te pergunto, o que você tem feito? O que você tem oferecido para Deus? Não. Acho que a pergunta seria, qual é o dízimo do dia que você tem dado para o Senhor? Um dia tem 24 horas. O dízimo do dia são 2 horas e 40 minutos. Quanto tempo você tem doado da sua vida para Deus? Quanto tempo você tem passado aí? Estou falando da sua casa, não estou falando da igreja não. Dentro da sua casa com Deus. Cadê aquele momento particular, aquele momento íntimo que você tinha com Deus? Lembra? Que antigamente você tinha um momento diário entre você e Deus, só você e Deus. Há momentos que nós precisamos reservar um tempo para estarmos a sós com Deus. Qual é o dízimo do dia que você tem dado? 2 horas e 40 minutos ou menos? Se é menos, o seu dízimo está em falta. Não estou falando dízimo dinheiro, estou falando dízimo de tempo. Para mim, no meu analisar, é o pior gigante que existe na falta do cristão, é a falta de tempo. Vamos parar, refletir e ver qual desses gigantes que está atravessando o nosso caminho, nos deixando desanimados, impotentes, fracassados espiritualmente. A Bíblia diz que muitos estão participando da Santa Ceia indignamente. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe da Santa Ceia indignamente não tem parte com o Senhor. Vamos refletir e vamos matar o gigante que está nos destruindo pouco a pouco, nos levando a ter uma vida espiritual raquítica, sem experiência com Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Mate o gigante que está aí te assolando e você vai ver que a presença do Senhor na sua vida vai ser muito forte. Aleluia! Vai ser muito forte. Tem pessoa que vai para a igreja e volta do mesmo jeito que entrou. Volta frustrada, sem sentir a presença de Deus, enquanto muitos estão ali dentro da igreja glorificando, sentindo a presença do Senhor. Aleluia! Buscando ao Senhor fervorosamente. Tem pessoas que entram e saem sem sentir nada, olhando de um lado para o outro. Se um irmão dá um glória a Deus, ele assusta. Se o outro fala em mistério, ele quase cai da cadeira. Por quê? Porque é um gigante, ou vários gigantes, na vida dele, que está impedindo, realmente, dele dar um passo em direção à glória. Amém? Sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Matemos o gigante que está nos atrapalhando. Cada um analise o gigante que está na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor venha te abençoar, para que esse gigante venha cair por terra no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Sou irmã em Cristo, essa que vos fala, Gláucia.